Por exemplo, mulheres que não trabalham, né? Aí as que trabalham dizem assim, nossa, você não faz nada, né? Não, você faz muita coisa. Ou... 3 meninas, você ainda quer ter mais filhos? Ainda pensa Ah, ou gente, não, eu querer eu quis, agora mais não. Como eu tive 4 filhos, uma 5ª gestação pra mim não seria tão legal, porque as minhas filhas todas foram cesarianas por causa do problema da minha primeira filha. Então seria um leve risco, né? Mas assim, eu entendi que 3 já tinha sido uma graça e um favor muito grande de Deus na minha vida. Eu me alegrei com isso, porque minha vida é também, né, tanto a minha quanto a do meu marido, muito corrida. Então, acho que se eu tivesse 4 filhos, eu ia ter que ter um Sprinter, né, um ônibus. Não tem nem carro pra eu carregar 4 crianças. Fora as malas, Fora as né? malas e tudo mais. Você tem quem te ajude nessa parte também? Porque eu acho importante a gente falar dessa rede de apoio, né? Que a gente passa os princípios, né? O que é essencial, mas é importante a gente também aceitar e entender que em muitos momentos a gente vai precisar dessa rede de apoio, né? Sim. E não se culpar por isso, que muitas mulheres, muitas mães também se culpam. Se culpam ou porque estão ausentes, ou porque estão presentes demais e não estão trabalhando, né? Sim. Ser mãe é um dilema. É um dilema. É um dilema muito legal essa tua pergunta, Karina, porque eu tenho, graças a Deus, uma boa rede de apoio. Eu tenho uma funcionária que me ajuda com as crianças, mas eu tenho, acima de tudo, a minha mãe. A minha mãe é minha vizinha. É a melhor também. Eu moro na casa 1, daí tem uma no meio e a casa 3 dos meus pais. Ai, que legal. Minha mãe é minha vizinha de porta. A gente morava num prédio que eu era no 4º andar e ela era no 16º. Eu falava, mãe, não aceito. Porque pra ir pra sua casa eu preciso trocar meu pijama, que eu não posso subir de pijama no elevador. Vamos ver nas câmeras. A gente tem que morar uma do lado da outra. Até que minha mãe foi comprar um apartamento, aí chegou lá e fez, olha, mas eu queria outro, eu queria um do lado, pra minha filha morar do lado. Aí o rapaz, ai, não tem mais. Aí minha mãe, então não quero. Acho que ele pensou, vou perder, vender 2 apartamentos. Aí, não, a gente arranja alguém pra trocar. E minha mãe, sendo assim, eu sei que hoje eu sou vizinha da minha mãe, ela é... Hoje é a minha maior fonte de apoio, né? Então, eu tô aqui hoje porque eu tô tranquila, porque minhas filhas estão com ela, né? Diferente. Que idade que elas têm? Eu tenho uma de 9, uma de 7 e uma que vai fazer 3 anos. Ai, são 3 princesas. E muito bom você falar sobre isso, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa com a mãe, né? Porque a gente tá sempre se cobrando excessivamente, sempre querendo ser o melhor. E eu acho que o mundo impõe tantas exigências e põe tanto peso sobre nós que às vezes a gente perde a beleza, a leveza, a alegria da maternidade, né? Esses dias eu estava comentando que às vezes alguns Instagrams de maternidade, ao invés de ajudar, eles atrapalham, porque a mulher se põe que escreve ou que posta, ela se põe no lugar da mãe perfeita, né? E eu faço esse jogo com meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje eu fiz cupcake, hoje eu fiz... Elas fazem tantas coisas que você fala, pensa, eu sou a pior mãe do mundo, gente. E eu Mas acho... eu fazia... Gente, agora eu vou me posicionar no lugar dessa mãe que faz os cupcakes. Eu sou dessa. Não, mas você pode fazer... Você pode fazer, eu acho que é a postura de como se coloca. Porque eu fiz isso tanto na pandemia, principalmente, gente, que eu não podia sair de casa. Eu falei, gente, das duas, ou eu vou... Ou surta. Ou eu surto. Então eu fazia todas as atividades, daí eu via que tem gente, nossa, essa daí se acha assim, tá se achando a mãe perfeita, porque eu fazia um monte de coisa, mas eu fazia mesmo, mas era uma forma de eu desestressar também. Sim. Eu me diverti, eu falei, eu vou me tornar criança, uma criança junto com meu filho, fazer um monte de coisa. Eu acho que até faz porque parte. outras coisas do meu trabalho também pararam com a pandemia, né? Sim, então eu acho eu que tinha na tempo pra isso. Na pandemia todo mundo parou, né? Na pandemia todo mundo se voltou pra dentro de casa, não tinha outra escolha. Mas eu falo sobre isso como vida real mesmo. Por exemplo, mulheres que não trabalham, né? Aí as que trabalham dizem assim, nossa, você não faz nada, né? Não, você faz muita coisa. Ou as mulheres que ficam em casa, nossa, você é tão ausente com seu filho, você só trabalha. Então eu acho que é encontrar esse ponto de equilíbrio. Tem uma mensagem minha que eu chamo A Culpa Não É Sua. Sim. E é uma mensagem toda, tá no YouTube, é toda voltada para mães, né? Para ensinar a chegar nesse ponto de equilíbrio e entender, né, que sim, você está fazendo um bom trabalho, né? Sim, você vai errar, porque ninguém é perfeito. E se permitir isso e estar nessa constante melhora é o que vai fazer
seu filho e você crescerem. Você tem 3 filhas e cada uma numa fase meio que diferente, né? Você já sente alguma dificuldade? Ou com a mais novinha, ou com a mais velha? Algo que você fala, poxa, aqui eu vou ter que ter mais paciência, mais trabalho, até por questão de personalidades diferentes também, né? Sim, eu tenho 3 filhas totalmente diferentes. Elas são bem diferentes. É um desafio. A primeira com a segunda é mais fácil, porque elas têm umas idades muito próximas uma da outra. Então, são meio que as mesmas atividades, os mesmos gostos, então não tem problema. Agora, quando a terceira veio, aí... porque ela é pequenininha, então ela é o bebê da casa. E aí, a mais velha e a segunda do meio... elas simplesmente não dizem não pra pequena. Elas são loucas pela mais nova, a Helena. Então, mas isso é bom, não é? Não. Mas só que elas fazem todos os gostos, entendeu? Tá ficando mimada. Aí ela faz a birra, oh, que bonitinho, mãe. Eu, não é bonitinho, não. Né? Ela pode fazer qualquer coisa contra elas e elas abraçam e beijam e deixam passar. E eu acho que isso vai deixando a pequenininha dona de si. Eu mando aqui em todo mundo. Aí agora tá sendo um desafio impor limites na mais nova, né? Porque todo mundo quer dizer sim e a mãe tem que dizer não. Elas vão com você na igreja também? Como que funciona esse momento para você inserir, né, a fé e os valores cristãos na criança, né? Nas suas filhas? Sim, elas vão desde pequenininha, desde bebezinha, né? Eu vou pra igreja, levo minhas filhas, elas ficam na salinha. Agora, elas já chegaram numa estatura que elas acham que não precisam da salinha infantil. Elas querem ficar no culto de adultos. Então, o Henrico, meu filho tem 4 anos e meio. E ele nunca quer ficar na salinha com as crianças. Minhas também não. Nunca. Desde o primeiro dia, ele olha... Não, quero ficar lá. E ele fica fazendo perguntas sobre o que o pastor tá falando, o que não tá. Isso é bom ou é ruim? Já não sei. Eu acho bom. Eu acho que essas crianças estão acima da média. Porque às vezes são assuntos que não tem a ver com a idade dele, né? Às vezes tá falando, né, de sexualidade, até às vezes tá falando de um assunto, né, mais adulto. Eu fico preocupada nesse sentido, mas depois eu vejo que tá sendo bom, né? Vai criando um certo entendimento que a gente acha que não é idade, mas que ele assimila mesmo assim, né? Eu acho que é uma coisa individual, né? Cada pessoa, né? Apesar de ser uma criança, ela é uma pessoa, né? Ela já tem a sua particularidade, seu gosto, sua maneira de ouvir. Algumas crianças já estão preparadas para certas coisas que outras não. O que define o meio, né? A convivência, o que elas têm acesso. Então, acho que o fato de elas terem muito acesso a conhecimento e a certas coisas, então acho que quando elas veem uma coisa muito infantil, elas já falam, isso aqui não preciso, eu quero ficar aqui. Eu vejo as minhas filhas assim também. Então, elas participam, elas entendem a mensagem, elas anotam, é muito engraçado. Elas não sentam sem pedir um celular. Mãe, eu quero o celular para anotar o sermão. Olha! Elas anotam o sermão todo, é uma graça. Que legal. Então, eu não obrigo elas a irem para a salinha. Se elas se sentem bem ali, estão entendendo, eu deixo. Você se sente, às vezes, preocupada pela convivência nas escolas, pelo mundo do jeito que está hoje? Sim. Eu acho que todos nós precisamos ter esse senso de direcionamento com os nossos filhos, né? A gente não pode estar alheio àquilo que a gente está vivendo, né? Muita gente está igual um avestruz, colocando a cabeça ali no buraco do comodismo, né? E se escondendo da verdadeira realidade daquilo que nos cerca, né? Nós estamos cercados de vários problemas, né? E a gente não pode isentar nem a nós mesmos, nem os nossos filhos disso. Então, cada vez mais eu percebo que eu tenho que ter conversas que seriam mais pra frente e mais cedo com as minhas filhas. Porque se eu não as tiver, outras pessoas terão com elas. Então, à medida que eu já vou sentindo elas preparadas, eu já vou inserindo certas, né, questões e reflexões com elas. Então, eu tento conversar o máximo sobre tudo, preparar elas e, ao mesmo tempo, meio que cercar, né? Perguntar todos os dias, volto da escola, eu pergunto como foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. É participar ativamente para proteger, né? Para proteger do mundo e ensinar a verdade.